O ex-atacante Emerson Sheik tem uma carreira que dispensa maiores apresentações. Além de uma trajetória de muito sucesso na Ásia, ele faturou inúmeros títulos importantes aqui no Brasil. No entanto, no vídeo de hoje, o Gol de Canela conta as histórias de duas situações para lá de alternativas que também marcaram a carreira de Emerson Sheik. Na oportunidade, vamos contar como ele conseguiu dar uma dor de cabeça nas seleções do Brasil e do Catar. Tudo começou em 1999, quando o treinador Toninho Barroso convocou 20 jogadores brasileiros para a disputa do Campeonato Sul-Americano Sub-20, competição que seria realizada na Argentina. Entre os escolhidos, o nome do atacante Emerson era uma das grandes novidades. Jogando como ala, ele havia acabado de ser promovido ao time principal do São Paulo e parecia ser uma ótima peça para o elenco brasileiro, que já contava com nomes como o goleiro Júlio César, o lateral Fábio Aurélio, o meia Matusalém, o meia-atacante Ronaldinho, entre outros. Na campanha que terminou com uma terceira colocação, o que garantiu o Brasil no Mundial Sub-20, Emerson entrou em campo 6 vezes e até marcou um gol. Apesar de ter sido reserva, o desempenho despertou o interesse de alguns clubes gringos. Entretanto, pouco tempo depois de voltar ao Brasil e se reapresentar ao São Paulo, a diretoria do tricolor paulista descobriu, através de um exame de ossos, que o atacante não tinha exatamente a idade que dizia. Ele estava registrado como atleta de 18 anos, mas na verdade tinha 21. O seu nome também não era Márcio Emerson Passos, mas sim Márcio Passos de Albuquerque. O jogador teria mudado sua documentação para conseguir uma chance na base do São Paulo 3 anos antes, em 1996. Na época, a família de Emerson morava em um bairro pobre de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e ele trabalhava como ajudante de pedreiro. Ao descobrir então a fraude, o São Paulo supostamente teria optado por não divulgar publicamente o caso e em 2000 vendeu Emerson para o Consadole Sapporo, do Japão. A irregularidade só tornou-se pública 6 anos depois e, como punição, o jogador chegou a ser detido pela Polícia Federal enquanto passava férias aqui no Brasil. Depois, a condenação foi revertida em um pagamento de multa. Já a CBF nunca se manifestou sobre o caso. A seleção brasileira, por ter sido considerada vítima no ocorrido, não sofreu punições esportivas. Vale destacar que naquela seleção sub-20 de 1999, outro atleta também jogou de maneira irregular. O meia Luciano, o mesmo que fez carreira no futebol italiano, participou daquele campeonato sul-americano com nome e idade alterada. Ele na época era chamado de Heriberto e dizia ter 3 anos a menos. Depois de brilhar no futebol japonês, principalmente com a camisa do Urawa Reds, Emerson aceitou em 2005 uma proposta milionária para jogar no Catar. O clube em questão foi o Al Sadd. No novo país, o brasileiro não teve dificuldades para manter o futebol de alto nível. Nos 3 primeiros anos, não só virou um dos principais jogadores do clube, mas também da liga local. Chegou a fechar a temporada 2006-2007 com incríveis 27 gols em 38 jogos. Até teve uma breve passagem pelo futebol europeu por conta dos ótimos números no Catar. E foi diante dessa fase tão incrível na carreira que Emerson recebeu em 2008 o convite do governo local para se naturalizar. Na época, na tentativa de participar de sua primeira Copa do Mundo, o Catar vinha buscando recrutar alguns jogadores estrangeiros. E como o brasileiro já tinha 3 anos de moradia no país, estava apto para receber a naturalização. Naquele momento, as regras da FIFA sobre esse procedimento ainda eram muito confusas. Logo, vários países estavam tentando achar brechas para reforçar as suas seleções. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo especial só sobre esse assunto. Deixe aqui nos comentários. Bom, voltando a falar de Emerson, sua naturalização foi concretizada no início de 2008. Com isso, em março daquele ano, já foi chamado para 3 jogos da seleção. Nos dias 4 e 16 de março de 2008, participou de 2 amistosos contra Bahrein e Jordânia, respectivamente. No primeiro, o Catar perdeu por 1-0 e no segundo venceu por 2-1. Nos 2 confrontos, Emerson passou em branco.
Já no dia 26 daquele mesmo mês, o brasileiro esteve em campo contra o Iraque, em jogo válido pelas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2010. O Catar ganhou por 1-0 e Emerson, o camisa 10, mais uma vez não marcou gol. Tudo seguia normalmente, até que em abril de 2008, a Federação Qatari foi oficialmente notificada pela FIFA pelo uso irregular do atacante brasileiro. Para a entidade, por ter jogado pela seleção brasileira sub-20 lá em 99, Emerson não poderia ter defendido o Catar. Dessa forma, o brasileiro foi imediatamente retirado da seleção Qatari e nunca mais foi chamado. O Catar até chegou a correr riscos de perder os pontos da vitória sobre o Iraque nas eliminatórias, mas no final das contas a FIFA não aplicou a punição. Quase um ano depois desse imbróglio no Catar, Emerson, até então pouco conhecido por aqui, retornou ao Brasil para defender as cores do Flamengo. Foi aí que ele ganhou o apelido de Sheik e iniciou sua trajetória vitoriosa pelo país. O mais curioso dessa história é que Emerson seguiu todo o restante de sua carreira registrado como jogador qatari, pelo menos para a FIFA. Tanto que no Mundial de Clubes de 2012 foi com essa nacionalidade que ele apareceu entre os inscritos do Corinthians. Por conta desse episódio, o jogador chegou a afirmar em 2012 que consultaria a FIFA para saber se essa questão não atrapalharia uma convocação para a seleção brasileira, mas parece que o caso não avançou. O que você achou desses dois casos de Emerson Sheik? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!